Boa noite, mais uma vez estamos aqui para o encontro do Tertúlia Pediátrica. Hoje a gente vai ter o Rodrigo Fleming falando de obesidade infantil e síndrome metabólica, que a gente esperava tanto, né? Finalmente ele aceitou. Vimos que a receptividade aqui foi ótima. E aí fica à vontade. Obrigada, Rodrigo. Boa noite. Então, já arrependi um pouquinho, né? Não é minha rotina fazer aula, dar aula, mas como é um grupo que a gente fica aqui, uma troca, então aceitei. Começo com muitas ideias, vou desistindo, aí aumenta uma coisa, diminui. No final ficou um pouquinho grande, mas acho que dá para passar rápido, eu falo um pouquinho rápido, então a gente vai chegar lá. Então a gente vai falar hoje sobre obesidade infantil. A gente se baseou num texto da SBP sobre síndrome metabólica. Na verdade, eu comecei me baseando nele, mas na verdade eu acabei precisando falar de muito mais coisas para fora dele, então ele vai ficar meio que no recheiozinho do trabalho, tá? Tá disponível no site da SBP, a gente troca aí também entre a gente. Vamos lá. Então vamos começar falando sobre obesidade. Até certo tempo, a obesidade ela nem era considerada como uma doença. Ela era um sintoma, uma coisa que fosse predispor uma doença que iria acontecer, uma hipertensão, uma diabetes, ela era um sintoma inicial. Em 1948, ela foi reconhecida como doença, porque ela passou a ter uma fisiopatologia, uma causa, um tratamento, e foi considerada como doença. Atualmente, ela é considerada uma doença bem complexa e crônica, né, de difícil tratamento de longo tempo, e que demanda bastante intervenção para a correção e o tratamento. Ela é caracterizada pelo acúmulo excessivo e prejudicial de gordura no corpo, né? Então é importante que tenha as duas coisas, esteja excessivo e esteja causando um prejuízo. Opa, voltei. Só uma pincelada na epidemiologia. Então a gente tem um problema global, é um problema que atinge agora o mundo inteiro. A gente tem uma estimativa de que cerca de 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso, cerca de 700 milhões dentro da obesidade. É um problema crescente, então de 2006 a 2019 a gente teve um aumento de 72% de incidência. A gente está tendo uma mudança no padrão, a gente tinha uma obesidade como uma doença dos países industrializados, ricos, de alta renda, e isso a gente está tendo uma mudança e está acometendo todo mundo, principalmente pelo aumento de alimentos industrializados, né, que acabam sendo mais baratos e às vezes nem dá para chamar que é de alimento, né? Então, cerca aí de 88% dos pacientes de crianças com sobrepeso e obesidade, é uma estimativa, até 2035, de cerca de 88% dessas crianças estarem em países de média a alta renda. E o futuro, ele ainda é um pouco ruim, principalmente para o Brasil. A perspectiva é que até 2030 o Brasil alcance a 5ª posição no ranking de crianças e adolescentes com obesidade. E a chance de reverter isso é cerca só de 2%. Então é um quadro que realmente é alarmante. No Brasil, em relação à obesidade infantil, os dados que a gente tem mais atuais são ainda de 2019, então não são tão recentes. A gente já tem o Atlas de Obesidade da OMS de 2025, mas nesse Atlas os dados utilizados foram esses de 2019. Então ela traz para a gente, dividido por faixa etária, como é que está se comportando em relação às crianças no Brasil. Então, em menores de 2 anos de idade, a gente tem cerca aí de quase 19% de crianças em excesso de peso, que aí ele divide em crianças com obesidade ou sobrepeso. Então, a obesidade aqui fica em torno de 8% nas crianças menores de 2 anos. Quando a gente passa para outra faixa etária de 2 a 4 anos, aparentemente tem uma melhora. Mas, assim, não dá para a gente ficar feliz por isso, até porque também é uma coisa fisiológica, né? Nessa faixa etária cai crescimento, cai demanda calórica, então acaba que a criança vai precisar mesmo de menos de calorias, se alimentar, ter uma fome menor nesse período. Então a gente já passa a ter cerca de 15% das crianças com excesso de peso, sendo aí meio que quase meio a meio de obesidade e sobrepeso. Quando a gente muda para 5 a 9 anos, aí esse padrão começa a alterar bastante. Já é aquela criança que vai comer na rua, que vai comer na escola, que vai ter uma vida mais corrida. Então a gente tem uma piora grande, né, realmente nessa faixa etária, chegando a atingir lá cerca de 30% de excesso de peso, e é aí que ele já dividindo em obesidade e obesidade grave, né? Então a gente começa a ter uma faixa bem maior de pacientes acometidos pela obesidade. O diagnóstico, né? O diagnóstico, inicialmente, ele é feito com IMC, né? Com índice de massa corpórea. Então, a gente tem marcos por idade e por sociedade, né? Então, geralmente, a gente utiliza a OMS
que é a mesma do Ministério da Saúde, que vai dividir em relação ao percentil Z-score, em dividir entre de 0 a 5 anos e de 5 a 19 anos. De 0 a 5 anos, ele classifica como risco de sobrepeso, quem tem um percentil maior do que 85 e menor do que 97, sobrepeso, quando a gente tem um percentil maior que 97 e menor do que 99, e obesidade, percentil acima de 99. Em maiores de 5 anos, aí ele já classifica como sobrepeso, obesidade e obesidade grave, tá? Outra forma de avaliar é pelo gráfico do CDC, particularmente, eu ia até trazer o gráfico, esqueci. Eu utilizo mais esse no consultório, que é o gráfico que a gente ganha, é o gráfico de papel que eu tenho para mostrar para a mãe no consultório, e para mim, pelo menos, é um gráfico que vem com todos os marcos. Ele tem estatura, peso, velocidade de crescimento e IMC. Então eu acabo utilizando mais o CDC, e aí o CDC ele já faz uma divisão global, tirando o lactente, né? Então ele faz de 2 a 20 anos, e ele classifica como sobrepeso, obesidade e obesidade grave. Gosto um pouquinho mais desse, porque esse grave dá um pouquinho de medo, né? E aí eu consigo mostrar um pouco no consultório. O que limita um pouco quando a gente está realmente tratando com uma obesidade mais importante é porque no gráfico que a gente tem no consultório dividido, ele meio que corta, porque ele não tem até lá em cima. Então acaba que tem criança que a gente não consegue marcar no gráfico, né? Então ultrapassa, né, do gráfico. Então acaba que fica uma coisa... serve um pouco para mostrar também, mas dá um pouquinho de medo para a família, né? Então a gente tem que maneirar um pouquinho como a gente vai falar isso. E aí vem o questionamento. O IMC, ele isoladamente, ele é um bom marcador para a gente definir obesidade ou não obesidade? Porque a gente pode ter situações diferentes com o IMC semelhante. Então a gente pode ter um atleta lá que tem uma grande quantidade de massa magra, que vai ter um IMC aumentado, mas está saudável, está com uma rotina adequada. Assim como a gente também pode ter uma pessoa que tenha um IMC aumentado, que tem até um pouco de gordura aumentada, mas que está saudável, não tem nenhuma limitação. E a gente tem aquele que realmente, que é uma obesidade franca, que tem um quadro clínico associado, com doenças associadas. Então, eu trouxe esse estudo do Lancet, que foi de 2025, que ele tenta botar um novo critério para a obesidade, uma nova classificação e diagnóstico, levando em consideração o IMC como uma triagem, mas verificando depois se o paciente tem. Então ele vê o IMC elevado, ele vai avaliar por medidas clínicas ou até alguns exames se ele tem um excesso de massa gorda, né, de obesidade, de gordura, e aí ele vai dividir. Se não tiver, ele considera como sem obesidade. Se ele tiver um aumento de massa gordurosa, ele vai considerar como obesidade, e aí ele vai depois dividir se é uma obesidade clínica ou não clínica. Então, para definir os excessos de adiposidade, a gente tem algumas formas. O que a gente tem mais disponível em relação de literatura e dados é a circunferência abdominal. Uma limitação grande da circunferência abdominal mora aqui, né? Aonde medir, por onde medir, como medir. Então, cada estudo, cada trabalho tem uma forma de medir, né? Em geral, eles medem ou em cima da crista ilíaca ou na metade, na metade entre a costela, o grade costal e a crista ilíaca. Então dá muita variação de trabalho, então sempre quando você vai verificar, você tem que checar qual é a medida, como é que foi o método. A circunferência do pescoço, ela tem aumentado os dados de pesquisas até o momento, mostra uma grande relação com gordura, com acometimento arterial e venoso, mas também tem um problema da técnica de medição, não é tão fácil de fazer em todo mundo, em criança acaba sendo mais difícil, e não temos dados em população infantil. As pregas, que já são mais antigas, a gente já tem já vê acontecer menos, mas o médico praticamente não faz, né? Eu faço, não tenho ideia de como fazer no consultório, eu nem tenho um aparelho. Quem acaba fazendo mais, a equipe de nutrição tem mais cuidado com isso, mas também sempre vai ter o viés da questão dos dados. A gente não tem referência muito para pediatria, então a gente acaba ficando um pouco limitado. O que vai tirar o viés em relação ao examinador e a técnica é a densitometria corporal. Ela é o mesmo aparelho que faz a densitometria óssea, só que ele vai mostrar pra gente massa magra e massa gordurosa, e dá percentual. A gente morre na questão do não tem dados, né? Então isso fica nisso. A bioimpedância também, que aí também depende de aparelho, qual aparelho, então tem muita coisa ainda para chegar nessa avaliação, mas eu acho que a gente tem que ir navegando e pegando o que fica mais acessível pra gente. O que eu tenho mais no consultório é a circunferência abdominal, né? Então a gente pode associar com a equipe aí, com o nutricionista que vai ver as pregas e tal, e vai organizando para identificar esse excesso de adiposidade. E aí ele vai ver a parte clínica, se aquela obesidade, se aquele excesso de
de gordura já está causando alguma complicação em algum sistema. E aí a gente vê como que a obesidade tem um impacto importante no nosso corpo. Ela vai acometer todo o sistema, né? Então ela pode ter desde a síndrome metabólica, que vai ser a alteração do metabolismo. Ela pode ter alterações hepáticas, com estetose hepática, com estetohepatite, lesão renal, levando a microbilirubinúria como uma lesão inicial, mas que pode piorar de acordo com as comorbidades, ovário policístico, na parte respiratória, ronco, apneia, isso tudo. Então a gente tem que investigar essa parte toda para avaliar se tem uma clínica ou não, né? E a síndrome metabólica, que era lá do texto tema. Então, assim, a síndrome metabólica, ela foi um termo criado em 1975 para definir essa combinação de obesidade, hiperglicemia, hipertensão arterial e dislipidemia. E ela era considerada como um fator de maior risco para a doença cardiovascular. Como a gente tem tido cada vez mais obesidade infantil, a gente está vendo cada vez mais a síndrome metabólica sendo diagnosticada em crianças. E aí a gente vai ter um problema em relação a critérios. A gente tem muitos critérios, até no adulto não tem um critério que é aquele fixo que a gente vai usar. Então a gente tem algumas entidades que vão trazendo para a gente os critérios a serem seguidos ou não. No artigo que a gente usou, ele traz o da IDF, que é a Federação Internacional de Diabetes, que ele divide para a criança nessas 3 faixas etárias, de 6 a 10 anos, de 10 a 16 e maior do que 16. De 6 a 10 anos, ele fala que não tem como diagnosticar como síndrome metabólica, mas que ele pode gerar com uma alta suspeição da síndrome e requerer, por isso, mais atenção para aquela criança. Então, ele considera que quando a gente vê aumento de circunferência abdominal, com história familiar de síndrome metabólica, diabetes tipo 2, dislipidemia, doença cardiovascular e hipertensão. De 10 a 16 anos, ele já faz o diagnóstico de síndrome metabólica e ele vai precisar de o critério que é a obesidade central, então a circunferência abdominal maior do que percentil 90, e 2 ou mais dos seguintes critérios, que aí vai ser alteração de glicemia, pressão arterial aumentada, triglicerídeos e HDL que ele vai avaliar. Então a glicemia de jejum maior ou igual a 100 ou diabetes tipo 2, pressão maior do que 130 ou maior do que 85. No caso, na verdade, ele usa aquelas tabelas, né, do percentil para pressão, para idade e tal, mas aqui, como ele já tem uma idade fechada, ele já coloca. Então, o ideal é sempre tentar olhar na tabela mais específica. Triglicerídeos maior ou igual a 150 e o HDL menor do que 40. Maior de 16 anos já é o critério que eles utilizam para o adulto. Então, ele vai ter diferença de circunferência abdominal para homens e mulheres. Então, para homem maior do que 94, para mulher maior do que 80. Também tem uma variação por grupo étnico. É isso. E vai usar os 2 critérios, que os critérios são bem semelhantes. Então, a glicemia continua o mesmo critério. A pressão aí ele já unifica para todo mundo, maior ou igual a 130 ou 85. Triglicerídeos maior a 150 igual. E o HDL ele divide para homens e mulheres. Então, para menor do que 40 em homens ou menor do que 50 em mulheres, ou que já estejam em tratamento específico para dislipidemia, tá? Que aí não morre o histórico. Outro critério que a gente tem é o critério da ABRAN, da Associação Brasileira de Nutrologia, e aí ela divide ela faz geral para todas as idades, e ele coloca a presença de pelo menos 3 dos 4 critérios, que aí vai ser um excesso de adiposidade corporal, com a circunferência abdominal aumentada, alterações do perfil lipídico, triglicerídeo aumentado, aí é que ele já divide ou, não precisa ter os dois, ou triglicerídeo aumentado ou HDL baixo, alteração do perfil glicêmico, a glicemia elevada, ele considera a insulina aqui também, e os indicadores de alteração de pressão arterial, né, ou a sistólica ou a diastólica aumentada. Aí no texto da Abram ele traz as tabelas também, ele tem dividido por faixa etária, mas ele já traz essa tabela pronta a partir dos 7 anos, a classificação deles é a partir dos 7 anos. Então vai mostrar em geral, a circunferência abdominal muda pela idade, né? A glicemia é 100 para todas as idades. A insulina é bem questionável, porque é um exame que não tem uma reprodutibilidade adequada, ela depende muito de laboratório, não tem muita literatura para valor de corte, mas eles utilizam isso. O HDL menor do que 45 para todo mundo, triglicerídeo maior do que 85 até 10 anos, maior do que 100 de 10 para frente, e a pressão vai variar de acordo com a idade também.
E aí, causas e fatores de risco para obesidade. Então, a obesidade, mesmo como uma doença isolada ou como participante da síndrome metabólica, ela vai ter suas causas, né? Então, a gente tem esse tripé de genética, dieta não saudável e sedentarismo. Então, a genética ela é importante, a história familiar. A gente tem hoje muitas coisas mostrando para a gente em relação à epigenética, que é mudanças no meio ambiente, causando mudanças na transcrição e identificação de proteínas. Então, muitas coisas vão entrar nesse ponto de causar um ambiente obesogênico, de aumentar o risco de obesidade. A dieta não saudável é o consumo aumentado de alimentos industrializados, rico em açúcar, rico em gordura. E o sedentarismo, que a gente está aí lutando para tentar diminuir a tela, igual a aula da Denise, promover atividade física, e assim vai. E aí seria tão simples se fosse só esses três, né? Mas aí eu peguei esse estudo que foi publicado no Jornal de Pediatria em 2024, que ele fez uma revisão para tentar pegar todas as coisas que poderiam ou levar a um aumento de risco ou causar obesidade. E aí ele faz uma divisão enorme pelas faixas etárias, né? E inclusive, na verdade, nem só faixa etária, ele vem até pré-concepcional. Então, basicamente, pela epigenética, a gente já tem muitos fatores pré-concepcionais que podem aumentar o risco de obesidade. Os mais conhecidos, excesso do peso da mãe, excesso do peso do pai também, então a culpa ficava muito na mãe, né? Mas o aumento do peso do pai, do paterno, na pré-concepção, pelo menos até 4 meses antes da concepção, já mostra muito como tem um risco elevado de obesidade. Baixa qualidade da dieta materna, subnutrição materna, que aí vai levar aquele ambiente, aquela questão do poupador, do bebê poupador, que pode ter um crescimento intrauterino restrito, e fazer uma programação metabólica para ter ser poupador de calórico, né? Então ele vai poupar, vai gastar, guardar, né? E geralmente a gente vai guardar em forma de gordura. Tabagismo materno e paterno, mas eles já conseguiram identificar até a história de tabagismo nos avós, levando a um risco aumentado de obesidade. Poluentes atmosféricos, são disruptores endócrinos, isso tudo vai entrar nisso aí. O estresse materno e paterno também. Na gestação, ele vai levar em consideração o excesso de ganho do peso gestacional, diabetes mellitus tipo gestacional ou tipo 1, que vai ter um risco maior aumentado do bebê ser GIG, né? Uma hiperinsulinemia, que vai gerar um bebê com mais depósito de gordura, um bebê que vai ter depois uma fome maior, hipertensão gestacional, o parto cesariano também como um risco maior, ingestão materna excessiva de cafeína, ele fala que a cafeína, dependendo da quantidade, pode não ter, mas a partir de certa quantidade isso vai ter efeito. Dislipidemia materna, que já vai mostrar uma alimentação tudo já não adequada. Depressão e estresse materno. Na fase do lactente, aí é que a gente começa a ver onde o pediatra pode atuar nisso aí, né? Então, um desmame precoce, então a gente tem que lutar para o aleitamento materno pelo menos até os 2 anos de idade. Ingestão proteica elevada, então cuidado na introdução alimentar. Ali o que acontece muito, a gente vê muito lá, aquela criança que já chega com a alimentação complementar antes dos 4 meses de idade, essa alimentação complementar com excesso de calorias, baixa educação nutricional dos pais e cuidadores, então aquela família que às vezes não sabe o que é um nutriente, o que é um alimento, como deve ser uma alimentação adequada. Então é nessa parte que a gente tem que começar a ver já onde a gente pode tentar, de uma forma ou outra, entrar nesse tratamento. O bebê que foi PIG, que vai entrar na história também do poupador, o peso elevado ao nascer, o GIG, prematuridade, crescimento elevado, ganho de peso elevado. Aqueles bebês que fazem uma recuperação muito rápida também tem um risco muito aumentado, então a gente não tem que ter aquela ansiedade que o prematuro não tem que recuperar com 3 meses, não tem que estar lá no percentil 50, né? Ele tem que chegar gradativamente lá. E aqui a gente já começa a ver o impacto também de algumas síndromes genéticas, né? Algumas obesidades por causa genética ou síndrome ou monogênica. No pré-escolar, aí é aquela criança que começa aquela comida que a gente vai liberar tudo, né? Então, alimentação hipercalórica, o uso de açúcar, pais com obesidade que vão, consequentemente, ter uma alimentação mais irregular. Aí a gente começa a ver o impacto do sedentarismo, uso de tela, aí a parte do ambiente, dos estressores psicossociais, o baixo consumo nessa época que acaba tudo, legume, fruta, isso vai sumir da dieta dessas crianças nessa faixa etária. A exposição cada vez mais frequente de disruptores endócrinos, né? Então é aquela criança que começa a passar maquiagem, começa a usar produtos de beleza, começa a ser exposta a muita coisa. Alimentação terceirizada, então é a criança que vai comer, vai com um lanchinho para comprar na escola, vai comer na casa com a cuidadora no lar que vai fazer a alimentação e o cardápio daquela criança, e condições econômicas.
No escolar, aí começa aquela questão da rotina. A criança que tem uma falta de rotina, não tem horário de refeição, tem o costume de beliscar mais, de comer mais vezes, o aumento de consumo de sódio, né? Os alimentos agora têm mais sódios. E nessa faixa a gente começa a ter aquelas crianças que vão ter o diagnóstico de TEA e do TDAH, que são crianças que vão acabar precisando de medicação, algumas cursam com uma polifagia, com uma fome descontrolada, e aí a gente começa a ver o efeito de acontecer aí. E alguns medicamentos que aumentam fome. Na adolescência é aquilo, né? Que aí vira aquela vida sem rotina total, e aí, então, a ausência do café da manhã, eles já têm mais liberdade para comer na rua sozinho, eles já vão ao fast food sozinho. Entra muito o fator emocional e estresse, então agora eles começam a ter aquela pressão social, então eles vão ter esse estresse maior, então tem aquele consumo alimentar pela ansiedade. Começam a ter a fome, que aumenta mesmo durante a puberdade, né? E o ambiente familiar obesogênico continua influenciando aí em todas as faixas etárias. E aí, voltando um pouco para o artigo que a gente trouxe do síndrome metabólica, ele mostra um screening que a gente deve fazer, né? Então, assim, é comum todo mundo vir com tudo já, né, no consultório, já vem com todos os exames, com tudo pedido, tipo, 1 ano, já faz tudo. Então, assim, tem algumas orientações, eu nem coloquei por parte, mas lá ele fala quando a gente tem a suspeita a gente deve dosar basicamente esse kitzinho que a gente vai fazer. Então, geralmente, é uma idade óssea, né? O paciente com sobrepeso e obesidade, ele tem um avanço de idade óssea, a gordura ela tem uma intensidade maior de aromatase, é ali que a gente transforma a testosterona, o excesso de testosterona em estrogênio, e é o estrogênio que vai fazer essa idade óssea avançar. Então, geralmente, o paciente vai ter uma idade óssea avançada. Esse avanço da idade óssea, apesar de preocupar, ele nem sempre vai causar um impacto na estatura final. Então, geralmente, eles vão ser mais altos no início, mas no final do estirão, o crescimento vai ser meio semelhante aos pacientes que não tinham obesidade. Ultrassom de abdômen total, pesquisar principalmente estetose hepática, né? Glicemia de jejum, aqui eu acho que vale sempre reforçar a glicemia de jejum, 8 horas de jejum, não dá para fazer 12, 14, muito tempo de jejum, né? O teste de tolerância oral, eu acho que esse teste não devia nem estar entrando aí, eu acho que devia ser pelo especialista mesmo, né? Primeiro que é um teste horrível de fazer, não é um teste fisiológico, então assim, ele tem a indicação dele muito bem, assim, caso e caso, né? Então às vezes no risco, na suspeita já de diabetes, eu não posso fazer um teste de tolerância oral, então eu acho que isso tem que ter uma avaliação mais criteriosa. PCR, pensando na parte inflamatória, ácido úrico, função hepática, ureia creatinina, função renal, micobrominúria, pesquisando já alguma lesão renal, aí a Roberta vai falar mais, mas aí geralmente paciente que tem mais comorbidade, já com diabetes tipo 2, e outros exames vão depender do que a gente está pensando, né? Se a gente está pensando numa coisa numa obesidade sindrômica, então pode ter uma avaliação genética, e assim a gente vai de acordo com cada caso. E aí vamos chegar no tratamento. Então o tratamento vai ser uma parte que é bem custosa, ela demanda muita coisa, ela demanda tempo, ela demanda equipe, ela demanda a família estar disposta, ela demanda a criança estar disposta, então é uma demanda bem grande para esse tratamento funcionar. Sempre de preferência multidisciplinar, isso a gente tem muita dificuldade no consultório, eu estou lá no consultório sozinho, então assim, eu tenho 2, 3 nutricionistas que eu sei e indico, mas assim, a gente não tem uma rede tão grande, né? No serviço público, às vezes, a gente acaba tendo, dependendo, pelo menos no hospital universitário, na UERJ tem um ambulatório de obesidade que é legal, que tem consulta em conjunto. Então, isso melhora muito o tratamento quando a gente tem isso disponível. Então, tentar montar uma equipezinha é uma coisa que vale a pena. A intervenção comportamental, ela é fundamental, então o paciente tem que passar pelo psicólogo, ele tem que ter um apoio para a família, para a criança, porque isso vai gerar estresse na família de qualquer jeito, né? Então é aquela questão de não deixar comer, de não comprar, então é uma briga que vai ficar grande naquela família ali, então eles precisam de suporte. E a mudança na dieta, ela tem que ser gradual e monitorada. Não adianta eu falar para ele que está comendo aquela comida tudo ruim, aquele recordatório todo cheio de coisa errada, não dá para um dia para o outro eu querer que ele coma lá o alface, o tomatinho, a cenourinha dele e largar todo o resto. Então é gradual, a gente tem que escolher um pouquinho quais são as batalhas que a gente vai ter, então a gente vai gradualmente tentando melhorar essa alimentação. Eu nem falei, essas orientações elas são todas desse guideline da AAP para tratamento da obesidade.
Então, a atividade física regular ela é essencial para o gerenciamento do peso, não tem como a gente conseguir, né? A família fica naquela, vai crescer o estirão, isso tem um limite, isso não resolve nada, ele precisa ter atividade, ele precisa gastar caloria, só o controle alimentar não vai adiantar, até porque a gente não vai prescrever em nenhum momento uma dieta restritiva, a gente vai prescrever uma dieta saudável, né? Então, a gente vai cair provavelmente caloria, mas a gente vai manter a caloria que ele precisaria para manter o peso, provavelmente. Então, ele precisa da atividade física para conseguir equilibrar um pouco mais esse balanço energético, né? O suporte familiar melhora, sem dúvida, né? Então, aquela família que, às vezes, quase todos são obesos, mas assim, ele é o problema. Essa criança que tem que melhorar, ele tem que comer bem, eu vou continuar aqui com a minha pizza, né? Então, assim, vai ali, come aí você sua chicória, que eu vou comer aqui meu hambúrguer. Então, não vai dar certo nunca, exatamente, né? Então, assim, eu acho que a família tem que estar engajada, se não tiver engajamento na família, fica bem difícil. Os programas escolares, eles também ajudam bastante, porque a criança hoje em dia passa grande parte do tempo na escola. Então, aquela escola que tem a cantina saudável, né? Isso, e a gente tem umas dificuldades, às vezes... Agora eu não escuto tanto, mas quando eu estava na residência, no colégio público, era aquela questão do almoço, do horário do almoço. Então, às vezes, a criança que... Para conseguir garantir que a criança tivesse uma alimentação, eles davam quase todas as refeições na escola e a criança chegava em casa, ela fazia tudo de novo, porque ela almoçava em casa, ela lanchava em casa, ela fazia tudo, então isso acabava atrapalhando. Então, organizar isso, essa ajuda da escola é importante. Ele coloca essa tabelinha, esse gráficozinho, só para mostrar o que são facilitadores para ter um sucesso nessa mudança comportamental, porque é difícil, precisa de apoio. Então, ele vai falar que é uma coisa longitudinal, a longo prazo, então não é uma intervenção e acabou, é contínuo. Tem que ser interativo, então você tem que entender o que ele está passando, você tem que escutar, tem que ter uma escuta ativa, uma escuta receptiva, então você tem que escutar quais são os problemas, o que está tentando identificar o que está causando aquele gatilho, o que pode estar piorando esse quadro, baseado na família, como a gente falou, então a família tem que estar disposta e até, às vezes, precisar do tratamento, né? Então, tentar englobar o tratamento para todo mundo. É americana, então ele tem ainda a questão do médico de família, a gente tem mais na rede pública, mas na particular a gente não tem essa questão do médico de família, mas ele também não está muito no domicílio. Então, eu acho que aqui no caso seríamos nós, os pediatras, que vamos manejar esse controle aí, essa comunicação da equipe multidisciplinar, que vai ter visitas mais frequentes com a criança. Aí lá, aumento da frequência, então é importante ter uma frequência, então não adianta eu atender hoje, mando a volta daqui a 6 meses, aí daqui a 6 meses são 8 quilos que ele ganhou, né? Então a gente tem que ter uma frequência um pouquinho mais perto, a gente tem limitação aí de custos e tal, mas tentar, então por isso que às vezes é bom, na equipe de ele vai um mês no pediatra, no outro mês vai no nutricionista, outro mês ele vai no psicólogo, e assim vai organizando, tá? Alinhar as expectativas, não é isso, não adianta eu querer que ele perca 5, 6 quilos e aí ele chega no consultório, eu vou ficar chateado, ele vai ficar chateado, eu vou brigar, então tem que ter as expectativas têm que ser reais, elas têm que ser alinhadas. Então, tentar ter desafios, assim, vamos mudar isso e isso, vamos pra coisas que são palpáveis e atingíveis, né? Então não adianta eu falar, eu quero que você volte aqui daqui a 3 meses com menos de 12 quilos. Aí o paciente às vezes não volta, ou ele volta triste, já entra no consultório já derrotado e é assim que vai. Intensidade, né? O pronto é porque não tem estudo, é meio lógico, assim, não tem motivo para atrasar essa mudança. Então eu identifiquei, essa mudança já tem que começar. Então mesmo no consultório do pediatra já vi, já tem que começar a orientar. Muda isso, muda aquilo, e a gente vai chegar num consenso depois como equipe. Tem que ser intensivo, tem que ser empático, não estigmatizante, né? Então a gente não pode gerar, você é o problema, você é um doente, você tem uma patologia, então a gente tem que tentar amenizar isso. Eu vou mostrar depois uma coisinha que é um pouco para isso. Motivacional, então a entrevista motivacional, que é para a gente tentar buscar aquele paciente, para que ele tenha a vontade, para que ele me diga quais são as necessidades dele, o que ele quer melhorar primeiro. Às vezes, eu quero só entrar numa calça. Né? Então a gente tem que tentar chegar nessa expectativa e tentar guiar para aquele caminho. Os meninos, por exemplo, adolescentes, os homens fazem muita mama. Da mama, Então, é uma coisa que a gente pode pegar, a mama vai diminuir. Isso. Uhum. As meninas, a parte de vaidade, né? Uhum. As adolescentes, elas se importam muito com isso. Né? Uhum. Então, é uma coisa também que às vezes você pode
estimular. Hoje eu atendi um menino de 14 anos, na verdade. Ele tem uma idade óssea de 16. Só que ele veio no consultório na última consulta com essa idade óssea de 16 anos. Aí eu falei, aquele crescimento que a gente fica esperando, eu vou crescer e vai melhorar, isso está acabando. Você está com uma idade óssea de 16 anos, para o menino já é quase final de crescimento. Então, assim, não tem muito que a gente ficar naquela esperança de, vou crescer, vou crescer, vou crescer. E isso o menino já tinha quase 1,80. Então eu falei assim, então já não tem muito... Então, assim, isso pegou para ele. Ele voltou hoje 3 quilos a menos. E aí ele falou, depois que você falou do crescimento, eu liguei a chave, porque ele percebeu que não tinha tempo para ficar esperando, que aquela mudança tinha que ser agora. E estava todo feliz, perdeu 3,3 hoje de peso. Então melhorou o IMC, melhorou tudo. Isso. Saiu todo feliz. Que bom, tal. Às vezes é meio quilo, tem que fazer aquela festa, né? Tem que ter cuidado, porque às vezes é 3 quilos, aí ele volta na próxima com 2,5 a mais, né? Então, assim, tem que dosar um pouco isso, mas isso você vai ver de paciente para paciente, acho que no dia a dia, conhecendo o paciente, você vai pegando um pouco, por isso que é importante essa escuta ativa. Outra coisa do menino, né, que a gente vê muito eles fecharem, até em função de pneu, pediatria, é a questão do tamanho do pênis. Sim. Mas vou te falar que eu tenho mais no consultório pai reclamando do que criança. E geralmente é criança pequena. Geralmente é 3, 4 anos e aí os pais vão desesperados. Mas é uma coisa. Mas quando chega na puberdade, o adolescente magrinho, gordinho também. Não, também. Às vezes mostrando no exame, você consegue mostrar, às vezes quando vai exame genital, eu mostro. Olha aqui, como tá escondido aqui, aperta ali o pubis e aí eles... Comparando o tamanho do Então é um apoio. Então o autocuidado, né? Então o paciente ele tem que ter ferramentas, a gente tem que dar ferramentas para o paciente começar a ter noção do que ele tem que fazer para melhorar, para se alimentar melhor, para uma vida melhor e mais saudável. E o engajamento, que é aquilo que a gente conversou, da família, do profissional, de todo mundo tem que estar engajado para ter um bom resultado. Aqui falando um pouquinho da questão da linguagem. Isso é da Conferência das Doenças Crônicas. É um manual de linguagem Porta. Ele mostra um pouquinho de como se comunicar com os pacientes com doenças crônicas, tentar amenizar um pouco, né? Ficou ruim de ler aqui, mas aí ele coloca assim, em vez de pensar, não tem aderência ao tratamento. Isso quando eu li eu até falei, porque eu coloco muito no prontuário, principalmente diabetes, eu falo, sem adesão ao tratamento, né? Não aderente, mas não está engajado, não está motivado, tentar melhorar um pouquinho para tentar desvirar aquela culpa, né? Ele coloca aqui, em vez de você ficar bom controle ruim, melhorou, piorou, sua glicada melhorou, sua glicemia tá melhor. Então dá item e valor para aquilo, para ele poder ter uma atenção melhor e ter metas, né? Ter métricas. Porque eu só falar, tá bom, tá ruim, fica difícil para o paciente até poder ter uma comparação, né? Uma doença, uma patologia, você fala, uma condição, tentar amenizar um pouco, porque na maioria das vezes são pacientes que vão viver com isso há muito tempo, né? Vai viver alguns da vida toda. O paciente diabético tipo 1 vai ficar até hoje em dia, até a vida toda com a doença. Então tentar colocar uma condição, não colocar o diabético, é o portador de diabetes, né? Ou nem o portador é muito bom, é a pessoa com diabetes, porque portador, eu porto a minha carteira, meu documento, eu posso a qualquer momento deixar de portar. Então a doença não, ele não tem escolha, então ele é uma pessoa com essa doença, né? com a patologia. Então esses cuidados são bem legais. Eu não tinha visto, eu já tinha visto esse próximo, que é do bullying. E aí, quando eu fui olhar aquele, achei bem legal, porque são coisas do dia a dia que a gente às vezes não presta atenção. Esse é da CCNT e esse é da Abeso. A Abeso tem muitos e-books muito legais no site dela. Então, esse é um deles, que é do bullying e obesidade infantil. Ele vai falar sobre em relação ao paciente com obesidade. Ele vai dar dicas de o que fazer, o que não fazer, como falar. E ele vai falar até no própria família, porque às vezes é a família que faz o bullying, né? Ele vai falar sobre o bullying na escola, o bullying na atividade física, o bullying na família. Mas então ele dá atitudes pra gente tentar mudar um pouquinho. Então, deixa eu ver um exemplo aqui que tá um pouco ruim de ler, para não usar apelidos, né, para essas coisas que eles vão falando. E aí aqui, no final, ele dá essa meta, né, que é identificar o bullying, promover a interação baseada em educação, então educar todos os participantes, então até quem está passando, quem está fazendo, porque geralmente o que está fazendo, ele já sofreu o bullying antes, então é um círculo vicioso, né. E aí a questão de incentivar sempre essa linguagem apropriada.
E aí a gente vem para a alimentação. A alimentação, a gente tem que mostrar para o paciente a importância de uma alimentação equilibrada. Ela tem que ser uma alimentação que vai dar para o paciente o que ele precisa de nutriente e caloria. Então a gente tem que ter uma variedade de alimentos para ter uma variedade de nutrientes, né? Então a gente cansa de fazer o recordatório e tá lá o paciente que ele só come carboidrato. Então é arroz, farofa, batata, né? Aí ele fala, não, eu como batata doce. Então assim, é carboidrato, carboidrato, carboidrato. Então a gente tem que tentar aumentar essa variedade. A gente tem muita importância nisso, o pediatra, porque na introdução alimentar, uma introdução alimentar que não foi bem feita, isso vai ter essa restrição, né? Então, assim, a gente tem que bater nessa tecla que não pode fazer troca, que tem que insistir, que tem que apresentar o alimento diversas vezes, que tem que ter uma variabilidade grande nos alimentos, a oferta tem que ser recorrente de vários tipos de alimentos, porque senão é aquela criança que vai fazer aquela seletividade fisiológica lá de 1 ano, mais ou menos, e a família vai deixando, e aí nisso vai trocando. Não comeu isso, aí toma uma mamadeira, aí entra aquelas bebidas, a bebida açucarada, e aí vai só piorando, e aí fica aquela criança que realmente não come nada. Então é importante a gente garantir que eles recebam isso tudo. Limitar açúcares e gorduras saturadas, né? Isso aí está mais do que falado, né? Hoje em dia a gente tem rotulagem mostrando isso, a gente vê o impacto que isso causa. E a educação nutricional é muito importante. A gente tem que mostrar para a família que aquilo é ruim, né? A gente tem que tentar educar o paciente naquilo, a gente tem que dar fonte para eles buscarem essas orientações. A Abeso, quando ela está pesquisando, ela tem muito material, ela tem muito e-book falando sobre receitas de alimentos saudáveis, tem como montar a lancheira, eu vou mostrar da lancheira, tem umas coisas bem legais, eu acho que isso vale muito a pena dar para o paciente. Eu sei que às vezes você vai dar, ele vai dobrar e vai levar para casa, nunca mais ele vai olhar, mas acho que cabe a gente dar o material e falar também do material, né? Porque às vezes só entrega, né? Eu faço puricultura em Iguaba e, chega lá, ele bebendo lentamento materno exclusivo, ele tá 2 dias sem evacuar, eu já fiz o supositório. Eu falei, nasceu onde? No Missão. Eu falei, você já leu o papelzinho que o Missão te dá? O Missão bota lá, é normal, até 7 dias, sem evacuar, lentamento materno exclusivo. Você leu isso aqui? Não, ele vai, mas a avó já fez o supositório. Então, são as coisas que a gente tem que estar falando o tempo inteiro, porque só dar o papelzinho, às vezes, não é o suficiente, né? Então, a gente tem que reforçar e bater sempre na tecla. Então esse aqui é o da Abeso também, em relação a montar a lancheira saudável, né? O lanche na escola é sempre uma dificuldade. Primeiro, porque nessa hora geralmente vai ser o que é o mais calórico, que é o mais prático, é o mais rápido, né? O pacotinho é muito mais fácil do que ter que descascar, do que ter que cortar, né? E ele pede aqui, ele pede o lanchinho, não ficou muito bom, mas ele pede o lanchinho de todos os grupos, então eu preciso ter proteína, eu preciso ter fibras, eu preciso ter carboidrato. Então isso vai dar trabalho, vai demandar trabalho, demanda o preparo, demanda o condicionamento. Então é trabalhoso, a gente entende, mas a gente tem que ficar sempre reforçando, porque isso é muito melhor do que o lanchinho que tem na cantina ou o pacotinho que ele vai levar do biscoito, né? E às vezes leva um pacote inteiro e assim só vai tendo uma alimentação muito mais calórica. Então isso é uma coisa que vale a pena falar também. Hoje mesmo eu mandei para uma paciente que nem era por obesidade. A menina foi para uma dislipidemia, peso ótimo, na verdade até baixo peso, mas estava com uma dislipidemia, então e tinha uma lancheira horrível. Então eu mandei para ela isso hoje para ela tentar organizar isso, porque é grande parte, né? A criança às vezes está integral, às vezes vai levar 2, 3 lanches, às vezes vai sair do colégio direto para uma atividade, e aí nessa hora acaba que não vale a pena a atividade. Não que não vale, porque sempre vai valer a atividade, mas não compensa, né? Não fecha a conta. Então, falando da atividade física, a importância da atividade física regular, né? Então, a gente, para ter uma manutenção do peso, é preciso atividade física. Geralmente, a gente precisa, para manutenção de peso, pelo menos 3 vezes por semana de atividade física, com mais ou menos 60 minutos de duração, de atividade moderada e intensa. E a gente precisa, na questão de perder peso, de tratar a obesidade, a gente precisa disso de pelo menos 5 vezes por semana, então tem que ser uma coisa bem regular. A gente tem que encorajar sempre a ter pelo menos 60 minutos de atividade física. E, além disso, as outras coisas, brincadeiras, porque às vezes fala, faz atividade, não faz, mas não brinca, também não faz nada. Então, a gente está no apartamento fechado, é a casa que não tem quintal, é o risco da violência, então a gente está cada vez ficando mais enclausurado, sem espaço para brincar, sem esse ar livre, sem essa brincadeira que acaba sendo importante para a manutenção do peso. Aqui também é da Abeso, óbvio, eles têm muita coisa, e esse aqui não é exclusivo para pediatria, mas ele fala sobre o exercício físico, ele vai falar dicas de exercício, e ele fala lá um pouquinho sobre a atividade física ou exercício físico, né? Então a atividade física, ele fala que é qualquer coisa que a gente se movimente, de preferência ao ar livre, e o exercício físico é aquela coisa que a gente vai ter rotina e regularidade, e que a gente precisa dos dois
e supervisão. E que a gente precisa dos dois, né? Não adianta só brincar e não adianta só ficar lá preso fazendo uma atividade física intensa e tal. Então a gente precisa organizar isso aí, a gente precisa diminuir o tempo sedentário, né? Então aquela questão de telas, até daquela criança que fica presa o tempo todo em casa, né? Aí ele coloca como, às vezes, uma boa opção aquela contagem de passos. Hoje a gente tem muito reloginho que conta, então como fazer como desafios, como metas, que são importantes para isso. E aí, a importância, esse aqui é o mais um, esse é bem grande, eu nem trouxe muitos dados dele, só para vocês poderem dar uma olhada também. Também da SBP, e aí ele vai falar do impacto do esporte e atividade no crescimento e desenvolvimento. Então ele fala bem em geral, não vai falar só sobre obesidade, ele vai falar sobre saúde mesmo em geral, sobre crescimento, sobre tudo. Então vale a pena dar uma olhadinha também, é do departamento de endocrinologia, esse mesmo. E promover hábitos saudáveis em casa, né? Então, aí já é aquela questão de cozinhar juntos, então levar a criança para alimentação saudável. Não adianta falar, você vai comer isso e a comida brota lá milagrosamente e ele não sabe de onde veio, como foi feito, o que é. Quando a gente... Rodrigo, pode falar? Eu acho assim que a gente que trabalha com isso, a gente que gosta, às vezes, de cozinha, consegue colocar isso, às vezes, de uma maneira interessante. Por exemplo, essa coisa da comida de verdade, né? Eu sempre falo isso, gente, vamos tirar industrializado, vamos organizar a comida da casa. Dá trabalho fazer. Se você fizer uma programação, final de semana, organiza as coisas, faz o que é possível, pega legume, pega a verdura, já deixa lavado, já deixa esterilizado, arrumadinho, você só vai tirando durante a semana. Dou dica de bolinho saudável, sabe? E falo da situação que a família, tem que envolver a família, todo mundo junto. Porque quando mais de um, pai, mãe e outras pessoas da família, cozinham junto, não vai pesar para ninguém, né? Então a participação de todo mundo para ficar mais dividido, né? E colocar isso vai facilitar o dia a dia. Até na comida do dia a dia, na lancheira. Sim, e é uma atividade, é um entrosamento social familiar. Levar a criança para feira, para hortifruti, né? Envolver ela na fazenda, né? Dos alimentos. Antigamente, supermercado Pão de Açúcar em São Paulo, o Fernando morava em São Paulo, eu ia muito a São Paulo com Luísa pequena. Eles tinham, todo sábado eles faziam uma oficina era uma feira, as crianças faziam uma feira e eles faziam a comida de uma oficina com uma cozinha montada. Era ótimo, porque era uma coisa lúdica, eles aprendiam, a gente não podia entrar, a gente ficava do lado de fora, os adultos. Mas eles viravam uma brincadeira e foi uma coisa muito interessante, porque minha filha tinha uns 6 anos, assim. 6, 7, e ela sabia exatamente o que era uma é cada coisa e outra. Porque às vezes você fala pra criança, ela nem gosta, mas ela nem sabe o que é, ela nunca nem viu. No caixa do supermercado, você tem que falar o que era, pro caixa, né? O caixa não sabe, isso eu fico revoltada, não sabe o que é isso, entendeu? Então você passa com o alimento... Porque é cada dia mais raro ter isso na geladeira da pessoa, na casa da pessoa, né? Eu fico super feliz quando eu entro no hortifruti e vejo pais com crianças. Eu acho o máximo, sabe? As crianças vendo, manipulando mesmo, né? O alimento que é super importante. Eu falo muito para os pacientes que a dieta começa no mercado. Na verdade, falo para os pais, né? A dieta começa lá na hora do mercado. Não adianta eu falar que ele está de dieta e comprar todas as besteiras. Porque eles já começam a soltar. Ele, mas eu compro o filho fala, mas você compra o chocolate. Mas você compra não sei o que lá. Eles entregam tudo. A mãe que faz a comida saudável, mas quem é que compra Coca-Cola, quem faz o biscoito recheado? Geralmente é o que não está na consulta. É o pai que traz, não adianta, ele traz, não tem jeito. Então é importante isso, até de incluir a criança nessa parte também, de escolha, explicar por que é daquela escolha, o que você está escolhendo, isso é importante. Então, ajuda. Eu acabei não colocando, tem um grupo da Unicamp que eles fazem, do grupo da nutrição, eu esqueci o nome certinho, depois eu falo para vocês, que aí o pessoal da nutrição faz um projeto de aula de culinária para os médicos, os residentes, porque para você orientar, para você, igual você falou, para você poder falar, dar dicas, você tem que saber, né? Então você tem
tem que aproveitar disso. Então, se você tem esse dom, se você gosta, é isso, bota em prática e vai ajudar a passar essa informação. Isso já tem estudo de impacto positivo. Sim, tem muita, já tem muito. Viu? É legal, né? Cozinheiro, sabe cozinhar. É diferente, para entender também. E o instrutor experimentava não dava nota isso. Atividade física em família, então é importante incluir todo mundo também, né? Isso vai promover laços, isso gera uma memória para a criança, então a criança passa a gostar daquela atividade, né? Isso é importante para ter uma recorrência disso. Estabelecer rotinas saudáveis, né? Então criar uma rotina que favoreça. É aquilo que falou, programar os horários, ter uma coisa que consiga manter tudo ali na rotina, mas sem deixar de fazer, né? Esse, acho que foi até o que você utilizou também, né? Que é a questão da tela. Isso aí realmente é demais, até na consulta. Você já, quanto tempo de tela na consulta? Que já entra, às vezes, o pai e a mãe com o celular na mão, né? E o filho, cada um com o celular. Então, é importante a gente tentar diminuir isso, porque isso gera muitos outros problemas, inclusive aumenta o risco até pela questão epigenética mesmo, né? Então, a gente já tem estudos mostrando quanto que isso vai alterar na questão de metabolismo, de aumento de massa gordurosa. Então, aquilo que já foi falado outra vez, evitar a exposição de menores de 2 anos, nem passivamente de preferência. De 2 a 5 anos, o limite de 1 hora por dia, né? Sempre com supervisão. De 6 a 10 anos, a gente limita de 1 a 2 horas, também com supervisão. Nos adolescentes, 11 a 18 anos, a gente limita até de 2 a 3 horas. E para todas as idades é importante nunca na refeição. A refeição não é um momento de tela, né? Então, o brasileiro tem o costume daquele jantar das 9, junto com a novela das 9, que tá todo mundo vendo. Então, é a criança vendo material que não é para ver, e é desatenção. Então, é aquela criança que ninguém conversa, come em 3 minutos, porque tá prestando atenção na novela lá, que a Odete Roitman tá fazendo, e tá comendo. Então, quando acaba de comer, não sabe se comeu, não lembra se comeu, não deu tempo do organismo fazer a via de saciedade, não deu tempo de notificar se ele já tô cheio, posso parar, não quero repetir, então é importante. Então, já não é bom nos outros horários, na refeição tem que ser totalmente proibido. E aí a gente entra no tratamento medicamentoso, que muitas das vezes a gente vai precisar, tá? Geralmente esses tratamentos eles já vão ser quando o paciente já tem alguma comorbidade. A gente tem uma limitação na pediatria de faixa etária, então a gente não tem tratamento para todas as faixas etárias, a gente só tem tratamento medicamentoso a partir dos 8, 10 anos de idade, muitos deles off-label, então a gente vai tendo que navegar sobre isso aí. Então ele pode ser uma alternativa, ele tem que ser uma alternativa também, a gente não pode se eximir disso, a gente tem tecnologia aumentando, então a gente não pode falar assim, não, vai melhorar e deixar o tratamento, porque às vezes isso pode ser uma coisa que vai mudar a vida daquela pessoa. A escolha sempre vai ser individualizada, tem que levar em consideração várias coisas, então tem medicamento que é injetável, se o paciente tem fobia de agulha, se não tem fobia de agulha, então tem muita coisa que você tem que levar, se é acessível ou não é acessível para aquela família, se vai ter como ter continuidade, né? Avaliar a questão de efeitos colaterais, de risco, de contraindicações, então tem que ser uma coisa bem avaliada e com calma. Eu gosto sempre de passar isso para a família, é uma decisão que eu acho que tem que ser um pouco em conjunto. Então eu gosto de expor e a gente avaliar o que pode ser feito. E sempre com acompanhamento médico, né? Então não adianta aquela questão de fulaninho toma, fulaninho vai tomar, e hoje em dia a gente está vendo que isso aí é uma febre, né? Principalmente com algumas medicações. Então a gente considera geralmente a farmacoterapia em adolescentes apenas, com obesidade e mais uma comorbidade, ou uma obesidade grave já. Aí a gente tem os famosos da época, né? Então a gente tem os análogos do peptídeo semelhante ao glucagon tipo 1, os análogos do GLP-1. O GLP-1 é uma incretina, que ela é secretada pelas células intestinais enteroendócrinas e pelos neurônios no núcleo solitário. Ele vai diminuir durante o jejum e aumentar após a refeição. E ele tem várias ações para controlar a questão da fome e saciedade. Então ele vai aumentar a secreção de insulina, né? Ele está produzindo, preparando para o paciente, para a pessoa se alimentar. Vai diminuir o esvaziamento gástrico. Ele estimula neurônios anorexígenos, então ele vai aumentar a saciedade. Ele inibe neurônios orexígenos, então ele diminui a fome. E ele vai se ligar em áreas chaves ligadas ao controle de equilíbrio energético e circuitos ligados à recompensa e prazer, tá? Então ele até mexe um pouco também na taxa calórica, né? No gasto calórico. Hoje em dia a gente tem 2 liberados em bula para uso em adolescente no Brasil. A gente tem o Saxenda, que é o liraglutida, e o Wegovy, que é a semaglutida, né? Então são os 2 primeiros.
O Ozempic, ele também é semaglutida, né? Só que ele, como ele foi inicialmente para diabetes, ele tem uma dose mais baixa e o Wegovy consegue chegar numa dose mais alta. E o que está todo mundo querendo, manipulando, importando, traficando, que é o Mounjaro, mas que a gente não tem para criança, tá? Não tem ainda pesquisa nada. Roubando farmácia, exatamente, né? Teve, então, ele também é um análogo do GLP-1, mas ele também acaba atuando pelo GIP, via GIP. Então é mais uma ação que também vai fazer uns efeitos semelhantes. Ele tem uma ação muito mais intensa, tá? Mas não tá pra gente ainda, não nos pertence ainda. Então a gente tem a liraglutida, que é o Saxenda, a gente tem a posologia, a dose que a gente tem que chegar é de 3 mg subcutâneo, uma vez ao dia, então ele é diário, ele é injetável, subcutâneo. A gente começa com uma dose de 0,6 mg dia e vai aumentando ali ó, por semana até a dose máxima, 0,6 por semana. A semaglutida, que é o Wegovy, ele tem uma dose de meta de 2,4, já estão lançando alguns com dose maior, tá? Já tem novas versões com a dose chegando até 7,2. A gente começa com 0,25 mg uma vez por semana e vai aumentando, usa por 4 semanas, e a cada 4 semanas você vai aumentando. Então o ajuste é aquele ali. Efeitos colaterais dos dois são semelhantes, então náusea, diarreia, constipação, vômito, dor abdominal, são bem toleráveis, né? Então as pessoas estão utilizando com mais frequência sem muito problema, e de contraindicação é histórico pessoal ou familiar de carcinoma medular de tireoide, ou nem um nem dois. Tá meio banalizado, né? Mas assim, ele é um medicamento que é importante. A liraglutida, ela tem cerca de 5% de redução do IMC e a semaglutida de 15%. Ela é bem mais importante. Então, o tempo vai depender de quanto está tolerando. Ele tem alguns efeitos colaterais também, tem risco de pancreatite e tal, que podem aumentar com o tempo. É para um uso prolongado, tá? Não é para usar tipo 2, 3 meses e acabou. Em teoria, o tratamento é para você usar por um tempo prolongado. Então, isso ainda está muito em questionamento, de qual é o tempo, quanto que a gente vai usar. Então, assim, é seguro usar 6 meses, 1 ano e suspender? Então, isso está tendo muito estudo ainda para ver se tem rebote, se consegue... Exatamente. Então, isso a gente ainda não tem tanto tempo. Mas, a princípio, a intenção é usar por um tempo mais prolongado, tá? Orlistat, esse gente já tem há mais tempo. Ele é muito pouco tolerado, né? Ele é um inibidor da lipase intestinal, então ele diminui a absorção de gordura no intestino, e aí ele causa realmente uma esteatorreia. Então ele tem a chance de aumentar muito a evacuação e é aquela diarreia explosiva, desconfortável. Então, assim, poucos pacientes toleram. Tem um paciente lá em Iguaba utilizando, milagrosamente ele tolera. Não sei o que é que acontece. Não sei se não toma bem. Não sei se já tinha uma constipação e aí regularizou. Não sei se omite dose. Porque às vezes ele faz até, tipo, ele come demais e não reclamou até agora. Ele já, não foi eu que prescrevi, ele já veio utilizando. Veio até utilizando tudo. Usando Rybelsus, que não tá ali, mas também é um análogo do GLP-1 oral, né? Então ele é um comprimido, você toma todo dia. Então ele vinha usando Rybelsus, vinha usando... algum remédio para diabetes, que eu já não lembro agora, e o... Forxiga. Não era Forxiga, não. Pode ser Forxiga, talvez, eu acho. Não era Glifage, não. E usando o Orlistat, que tá usando o Lipoblock. Aí eu falei, tem muita coisa aí, vamos tirar. Tirei o da diabetes, deixei o Rybelsus ainda. Não é off-label, mas já veio usando, não fui eu que coloquei. Ele já está em uso, eu deixei, porque estava tendo resposta. Realmente tem resposta, né? Ele tem uma resposta menos expressiva, porque é uma dose menor, é mais tolerável em relação a não ter que se injetar, né? Então não tem agulhinha, ele é oral, mas ele não tem autorização ainda para criança. Já deve estar usando uns 6 meses, vem perdendo peso, bem perdendo bem. Mas ele ainda é off-label, né? Não tem para criança, ele já é adolescente, né? Então, assim, eu fiquei mais tranquilo de deixar, mas... que ele é reticente, né? Então, vamos fazer. Eu não gosto muito de fazer off-label, então assim, que já está bem sacramentado, às vezes eu faço, o que eu não gosto muito, então eu vou esperando. Mas o Orlistat, ele não é muito tolerado, então isso é uma coisa. Tem que ter cuidado com vitaminas A, D e K, né? As lipossolúveis, porque ele vai atrapalhar a absorção, então tem que ter um cuidado com isso. Fentermina e topiramato, a gente não tem no Brasil a combinação dos dois, tá? Nos Estados Unidos tem, então ele é aprovado pelo FDA desde 2022 para maiores de 12 anos.
No Brasil, a gente só tem o topiramato, não tem a combinação. E aí, no Brasil, ele acaba sendo indicado só para quem tem obesidade e tem epilepsia, que aí une as duas funções, né? Mas, em geral, vou prescrever só por causa da obesidade, não, ele não é utilizado, tá? Então, a posologia dele inicial vai aumentando também, tem que avaliar e ficar de olho na frequência cardíaca, os sintomas de insônia, de depressão, disfunção cognitiva que podem acontecer, mas também não é tão utilizado, né? Não é tão frequente aqui. Mas lá nos Estados Unidos a combinação está sendo bem utilizada e está tendo boa resposta também, tá? Outros medicamentos, aí a gente tem a nossa boa e velha metformina, né? Que esse aí a gente acaba utilizando, não tem jeito, às vezes é a única coisa que a gente tem de opção medicamentosa, né? A metformina está autorizada a partir de 10 anos no paciente com diabetes tipo 2. Ele vai ter uma dose máxima de 2 gramas. Tem um efeito de perda ponderal, mas não é um efeito tão assim. Mas ela, pela mecanismo de ação, ela reduz a produção hepática de glicose, ela reduz a absorção intestinal de glicose e ela aumenta a acessibilidade periférica de insulina. Então a gente acaba usando mais nos pacientes que têm resistência insulínica mais evidente, né? Aí vai ser mais pela clínica do que pelo laboratório, tá? Eu tenho costume eu doso, porque se eu não dosar insulina, o paciente vai reclamar, outro médico pediu. Então eu acabo dosando. Dá para ter uma noção, mas assim, aqui a gente tem uma dificuldade muito grande de laboratório, então às vezes se eu pedir pro cara colher o mesmo dia 3 laboratórios diferentes, eu vou ter 3 resultados diferentes, com certeza. E o que você usa? Então, eu fico lá, 15 para cima, começo a ficar preocupado. O valor de referência, se você for ver, é até mais alto, tá? O valor de referência do laboratório, ele vem até 20 e tal, Só que o que eu entendo? Eu entendo que em jejum, a insulina tem que estar mais baixa. Então, se eu tô vendo uma insulina muito alta coletada em jejum, eu considero aquilo ali. Mas eu vou levar mais em consideração quando tem uma acantose, né? Então, aquele paciente que tem a mancha no pescoço de acantose, né? Que tem a obesidade, aí eu vou levando mais em consideração, tá? E agora só, eu peguei uma adolescente obesidade grave, e ela já veio trazendo resultados dos exames, então ela já tinha, além do exame físico, a cantose bem nítida, ela tinha uma hemoglobina glicada de 6 e uma insulina de 45. Então, vai sair do consultório com a receita. Né? Aí eu pensei, ainda falei com o Carlindo assim, Carlindo, acho que eu devia ter entrado pelo menos com uma metformina para ela, porque até conseguir consulta no Nunca tinha feito nada, né? Assim, sempre a primeira terapia vai ser mudança do estilo de vida, né? Então, sempre. Não, claro. Sim, não. É só pra gente organizar. Sempre vai ser isso. Mas, nesse caso, a gente não tem muito o que esperar, né? Então, assim, realmente tem alteração. Em teoria, essas medicações ficam pro especialista, mas eu acho que nesse caso aí ninguém vai falar nada, né? Tipo, foi uma bem prescrita e poderia ter feito, não ter sem nenhum problema, entendeu? Então, adolescente, já tem uma idade que é permitida, tem um quadro clínico importante, então acho que não teria nenhum problema, né? Agora, o interessante é que lá no posto a gente tem um endócrino. Ele não atende obesidade. Como assim? Não atende. É difícil. Aí a gente tem que mandar para o SEMAN, que na realidade é interessante também, porque é o centro que já tem tudo, né? Endócrino, nutricionista, psicólogo, que é uma equipe multiprofissional, né? Sim. Então, obesidade, independente da idade, vai para o SEMAN. Agora, eu não sei como é que vai ser adolescente, né? Mas... Tem um limite de idade lá? Eu acho que não. Eu acho que se a gente conseguisse sempre ter um serviço global, assim, com todas as especialidades, seria sempre melhor opção. Mas realmente difícil de fazer. E é um atendimento que realmente sozinho no consultório é difícil, né? A gente faz porque não tem o que fazer, né? Então eu estou atendendo lá no posto, eu vou atender. Vou tentar fazer o meu melhor, mas é aquela luta, é aquele enxugar gelo, realmente assim, é difícil. Alguns vão ter uma resposta muito boa, então assim, aquela pessoa que já vem procurando porque quer, porque está disposta, porque já está querendo mudar, geralmente é tranquilo. Agora aqueles outros que a mãe arrastou, então não tem como, vai ser isso, é tentar pesquisar em intercorrências, pesquisar complicações e tentar fazer o nosso melhor, e aí a gente vai seguindo assim. Sibutramina já foi aí o mais falado, já foi o mais odiado, o mais temido, mas circula aí ainda. Para criança, não, tá? É para o adulto mesmo, então a Bezo sugere só para maior de 16 anos, tá bom? Então aí tem um efeito bom na perda do peso, perde aí cerca de até mais do que 5% do IMC, mas tem aquela questão, teve aquela que se retirou do mercado e tal,
não foi comprovado um risco tão aumentado, né? Então vale o tratamento, porque vai ter risco de infarto de tudo você tendo uma obesidade, né? Então o risco compensa ali. E aí, nas comorbidades, aí eu voltei lá para o artigo, e aí ele vai tratar as comorbidades especificamente. Então a dislipidemia ele vai tratar, que eu falei, sempre vai ser a mudança do estilo de vida, não melhorou. Aí a gente vai avaliar o uso da estatina se a gente tiver um LDL maior do que 190 sem nenhum fator de risco, maior do que 160 se a gente tiver fator de risco, maior do que 130 em pacientes diabéticos, né? Diabético a gente quer que fique abaixo de 100 de preferência lá. Hipertensão arterial, a gente vai fazer inibidor da ECA, né, e bloqueador do receptor de angiotensina, de preferência sempre lá com os coleguinhas, né? Então assim, pode até começar, dependendo de como tiver, mas já manda lá para avaliação, porque tem que ver outras causas também. Então é importante sempre estar associado ao especialista. E isso aqui é do Atlas de Obesidade da OMS. Foi um questionário que eles fizeram para ver quais são os empecilhos do tratamento, né? Quais são as dificuldades do tratamento. Não é um questionário muito grande, foram 274 respostas, que foi avaliando quais seriam os empecilhos e as dificuldades do tratamento, né? Então as dificuldades vão aumentando, vai diminuindo de cima para baixo. Então, geralmente, falta de vontade política, interesse e ação é essa coisa. A gente tem núcleo de atendimento, a gente tem essas coisas. Falta de treinamento dos profissionais, então realmente a gente tem aí muita gente que não está, e muita gente que não tem acesso às vezes ao médico, né? Às vezes ele para no posto de saúde e não consegue chegar ao especialista. Alto custo, né? Então a gente tem o custo de transporte, de medicamento, os medicamentos que têm mais eficácia são os medicamentos mais difíceis de conseguir. Baixo nível de alfabetização em saúde e comportamento, então é aquela questão, aquela família que não liga, isso é bobeira, isso é ladainha, é bobagem, então acaba não levando em consideração esses impactos todos e não tem um empenho. A obesidade não ser reconhecida como doença, muitas vezes, né? Então aquelas avós que querem a criancinha bem gordinha, bem cheinha, né? Bem grandinha para ficar saudável e bonita. Falta de investimento financeiro, o estigma, então às vezes aquele paciente que não quer ir. Não sei se vocês conhecem a Luciana, que é endócrina também do IED, ela sempre mostra nas aulas dela que o nosso local de atendimento tem que ser adaptado. Então a gente tem que ter uma maca larga, a gente tem que ter porta com abertura, a gente tem que ter balança que cabe ao paciente mais pesado, né? Porque às vezes pega aquela balança indivíduo, vai botar o paciente de 120 quilos, ele não vai querer subir. Aí às vezes, olha o trauma que imagina, fui pesar e quebrei a balança. Então, olha o impacto que isso vai dar. Então, é importante ter esse tipo de coisa e isso vai entrar um pouco nisso, do estigma, né? Então, às vezes, aqui você acaba afastando o paciente de procurar ajuda, de procurar tratamento. Questão do custo de disponibilidade de alimentos. Os alimentos industrializados estão sendo disparadamente mais baratos e mais rápidos de serem conseguidos, né? Normas culturais e tradições, aí entra nessa história de minha mãe fez assim e eu fiquei bem, tô saudável, mas aí tá lá, com epidemia, com pressão alta, com tudo, mas tá saudável. E aí eles botaram como falta de evidência, monitoramento de pesquisa, você vê que ele é bem menor, né? É uma barreira bem menor, ela vai caindo. E mensagens finais, então, que a obesidade infantil é um desafio significativo, mas que conscientização e estratégia apropriada, ela pode ser combatida. Vai dar trabalho, mas pode, a gente não pode desistir, tem que tentar. Os pais, eles são importantíssimos no tratamento, né? Então a gente já falou aqui algumas vezes isso, que tem que estar junto, tem que fazer parte, tem que ser equipe. Faz parte da equipe disciplinar os pais. Então a gente tem a função de dar essa ferramenta para os pais também, de dar essa educação para os pais. Vamos conseguir sempre? Não, né? Então isso vai depender muito exatamente, né? Depende de muita coisa, infelizmente depende de muita coisa, então é difícil de conseguir, mas quando a gente consegue, a gente vê o resultado. Então quando a gente vê a família empenhada, a gente vê que é totalmente diferente, aquela família que está empenhada e a família que só, eu quero resolver esse problema aqui, resolve para mim, então é diferente, né? E que cabe a nós, os profissionais de saúde, sermos esses principais agentes na orientação, na prevenção, identificação e tratamento da obesidade. Então é a função nossa, né? Eles têm a parcela deles de culpa e tal, mas cabe a gente resgatar essas famílias, pegar esses pais e orientar, né? Tentar corrigir isso aí, essa família, porque na grande maioria das vezes é a família inteira que tem a doença, né? Que está tratando com a obesidade. É isso. Obrigado. É muito legal, assim, essas conversas, assim, a gente tem adorado, aliás, para quem está vendo hoje pela primeira vez, a ideia do Tertulia é essa mesmo, da gente compartilhar o nosso dia a dia.
como é bacana a gente ver a experiência, né, das pessoas, porque sempre agrega tanto coisa que a gente não tem livro, não tem lendo, qualquer guideline que seja, né, essas questões práticas que você vivencia, né. Uma dúvida que eu tenho, assim, não sei se você sabe responder, a gente tem visto cada vez mais, assim, crianças mais jovens em academia, fazendo, inclusive, musculação. Antigamente tinha um limite de idade, agora não tem. Então, Mas não tem limite, não tem problema. Mais ou menos. Qual é o problema? A gente precisa de um profissional qualificado em cima daquela criança. E aí, eu acho que a gente não consegue isso hoje, né? A não ser que a família esteja disposta. Um personal que vai fazer a aula com ele. Agora, botar ele num salão de academia, não vai dar certo, né? Eu vou te falar, eu tenho ficado bem preocupada de ver isso, assim. Cada vez a gente vê crianças, algumas vezes com os pais, né, assim, mas o mais que a gente vê na academia também, né, o próprio uso de esteroide. Não, coisa. Então, exatamente. Assim, até que ponto, né, você tem alguma dica, assim, pra gente orientar só a questão do personal ou teria alguma idade mais? Eu acho que o adolescente que já está fazendo estirão não tem tanto problema, mas aí tem que saber paciente a paciente para saber isso. É uma pessoa que é capaz de ficar num salão que vai ouvir coisas que não são para idade, porque ali tá todo mundo junto, né? É uma pessoa que vai obedecer as regras, então, tipo assim, o profissional vai passar o treino, ele vai fazer aquele treino, ele não vai trocar, ele não vai fazer o treino do coleguinha do lado. Então, eu acho que cabe muita avaliação. Então, assim, se você me falar assim, posso ir para a academia? Eu vou falar, pode, mas tem que ter todo esse porém. Então eu falo muito isso no consultório porque realmente isso é uma queixa que vem bastante. E é cultural agora, né? É uma questão. Quando ele começa a ficar adolescente, principalmente o menino, né? Começou a ficar adolescente, ele quer ir para academia, né? Então a massa muscular. Isso, exatamente. Então tem que. Mas você mais ou menos conversa e libera a partir de quê? No início do estirão, já no meio do estirão? Liberar é forte, né? Libera sim. Claro, eu deixo a responsabilidade. É isso, eu faço o ressalvo. Mas eu acho. Você negocia a partir de que? Eu negocio, assim, uma idade óssea de 13, 14 anos, eu já acho mais tranquilo pro menino, né? Pra menina, 13, 14 anos já pode estar lá fazendo o que quiser, né? Que aí já tá quase final de crescimento. Mas eu acho que vale a pena ter um pouquinho de reticência nisso. Se, minha mãe é professora de educação física, vai comigo na academia, vai ficar do meu lado e vai me fazer o exercício. Geralmente eu nem pergunto, mas não, mentira, pergunta. Outro dia a mãe perguntou isso. A mãe era professora de educação física e acho que ela não estava querendo. E aí falei, dependendo, pode. Então, assim, é legal. Sempre o esporte assim, comunitário é mais interessante. Para a faixa etária é muito melhor, porque é uma faixa etária de socialização. Então a gente precisa do esporte coletivo, você né? tira da tela, porque na academia eles estão na tela. Não, sentadinho lá. Postando foto, malhando. E eu acho que quando você envolve... Aqui a gente tem também uma coisa muito legal no verão, que é o tal do botinho. Sim. Acho que eles até exageram um pouquinho. Falta protetor solar. Acho que exageram. Falta cedinho. Peguei o paciente outro dia. Eu tenho um paciente que acompanha comigo baixa estatura, ele chegou no consultório azul. Aí na outra consulta ele foi descamado, porque ele despelou todinho. Porque... Assim, aproveitando, né, Não, eu acho que a gente tem muita opção, né? Eu acho que a gente tem pouca atividade na praia. Hoje eles não... Até o beach tênis não é na praia, o beach tênis é dentro do clube. Então, assim, eu acho que sempre você incentivar uma canoagem, uma coisa assim, mais, que tenha mais diversão, né? Porque eu acho que puxar ferro não é divertido. Naquele documento que eu coloquei sobre a prática de atividade física, ele coloca atividades específicas para cada idade, né? Só que vai ficar muito legal. Ele coloca assim, tal idade, tal coisa, tal idade, tal coisa. Ele dá uma orientação em relação a isso, vale a pena dar uma lida lá. Mas é isso, sem dúvida. Atividade nessa faixa etária pediátrica é atividade coletiva, são mais essas coisas mesmo. 15 dias só de Rodrigo, você já fez, né? Então, aí eu já vi as duas orientações. Já vi falando que peso livre é melhor, já vi falando que peso no aparelho é melhor, aí isso ainda é muito controverso. Eu acho que tem que ser o mais leve possível. É só pra... A gente não quer que... eles vão no intuito de ficar marombado. A gente não quer isso. A gente quer que tenha uma... 20 quilos, eles viram. Eles querem preparação. Já tem o tal do pré-treino. Uma coisa, agora que é o Pode mudar. tem os garotos ali pré-treino.
que eu não sei exatamente o que é, mas eu sei que é um energético que eles tomam antes da atividade, o pré-treino. Aí tem, né, o whey e creatina. O whey e creatina. Todos os adolescentes que estão na academia tomam creatina. Entendeu? Então, eu não costumo prescrever. Eu mando tudo pro nutricionista avaliar, ele vai prescrever na maioria das vezes. Mas tem estudo mostrando que a creatina tem efeito, tem limites, Mas tem. isso aí é muito específico. Mas é específico. Eu acho que é para quem. Exatamente. O que eu falo no consultório é isso. Isso é para atleta. Isso aí Atleta, sem dúvida, vai ter a indicação de fazer. do esporte. Isso, Eu isso. assisti uma mesa de esporte no passado. Eu sempre assisto. Adoro. Ano passado, no Congresso Brasileiro de Pediatria, teve. E aí eles falam isso, né? Que é bem específico para alto rendimento, né? Aquela coisa bem. Não assim, eles contraindicam. Para rotina, eu acho que não é o ideal. Agora é isso, vai ser específico. Aí aquela pessoa vai estar no médico específico para orientar aquilo, no nutricionista no médico. Né? Fazendo exames, alguma coisa. Sim, controle, exatamente. Controle de Sim. quanto tempo, mais ou menos? Aí eu também não sei te dizer de cabeça assim, não. Qual é a rotina disso? Eu não tenho o hábito mesmo de prescrever, eu acho que não cabe no paciente do consultório, para mim, eu não tive essa demanda ainda. Você estava falando sobre usar independente daquilo. Isso aqui é ruim, né? Outra coisa que você falou, que me chamou a atenção, que é aquela coisa do carboidrato. E eu tenho pego muito, assim, os pais veganos e querem que os filhos acompanhem, mas é uma alimentação tão horrível, porque de vegano não tem nada. É um prato se a gente mostra aquele prato, proteína 1/4. Isso. Tudo bonitinho, carboidrato 1/4 e 50% de legumes e verduras. Aquilo ali é 50% de carboidrato com 1/4 de legumes e verduras. E assim, uma proteína de péssimo valor. E acaba usando muita coisa industrializada, às vezes, para poder. Vai no vegano, mas usa coisa. Mas assim, e aí você olha os exames, você vê umas discrepâncias tão absurdas e fica muito difícil a abordagem, porque não pode passar. Não tem muita aceitação, né? Você não pode passar nada, você não pode passar um ômega que não seja vegano. Eu tenho quase certeza que o SBB tem um manual também. Também tem um guia de orientação disso. Mas a gente até. Sim. Mas o protocolo existe. Existe, mas. Não, a aceitação é difícil. Normalmente os nutrólogos também orientam também. Eu até mando para o nutrólogo, sinceramente. Porque já também, né? Mas esse é nutrólogo. Eu também mando. Isso pra já não é endócrino. Eu mando para o nutrólogo, não mando mais para nutricionista. Assim, porque realmente as caixas são muito enlouquecidas, entendeu? Eu peguei. E agora, essa coisa de mão pé boca. Mas eu acho que tá diminuindo. Não tem visto tanto mais. Via com mais frequência. Acho que saiu um pouquinho da moda. Acho que tá voltando ao normal. Eu acho que tá bem curtinho. Produção alimentar, as mães vegetarianas estão com duas mães, são mães homoafetivas, que estão com gêmeos, né? E aí, agora na introdução alimentar, elas falaram que são vegetarianas e que não vão dar nenhum tipo de carne para as crianças. Aí eu falo assim, isso aí eu acho que tem que ser uma escolha deles, né? Quando eles chegarem na idade que quiserem, né? Não, eu quero ser vegetariano. Mas agora você tem que fazer uma alimentação balanceada. Não dá. Aí a gente nem consegue preparar isso, nem entra lá em casa. Eu fui muito A gente não manda, vai orientar e pronto. Faz a nossa parte. Isso eu não sofro muito, não. Eu vou orientar, você vai fazer. Eu vi o neném foi doentinho. Aí agora que eu vou fazer a introdução, eu falei assim, bom, agora vocês vão ter que ver o nutricionista, o nutrólogo. O que você vai fazer? Como é que vai ser essa substituição para poder não faltar nada.
Difícil. Você Tá. viu tudo isso sobre a hemoglobina glicada? Você não fala se tem assim algum. Você não põe na sua rotina também. Não é validado ainda na pediatria para diagnóstico, né? Para nenhuma idade. Oi? Para nenhuma idade. Para a criança maior, ela pode ser um pouco considerada, mas ela não está validada, não tem protocolo falando, é isso. Também é questionável igual a insulina também. A gente começa a ver laboratório aí fazendo hemoglobina glicada direito, você vê que não está condizente. Uma coisa que afeta muito a hemoglobina glicada é o hábito de beliscar. Então, aquele beliscar, que você está o tempo inteiro comendo, o tempo inteiro fazendo glicemia aumentada. Então, você fica com aquela glicada um pouco mais alta. Então, assim, serve de parâmetro, não é exame de rotina. Eu acho que não precisa ser rotina, mas serve, assim, tem os casos que a gente vai recebo muita ver. criança, às vezes, com a hemoglobina glicada já dosada. Vai, E não, você é vai kit. ver sempre o valor ali, é pré-diabetes, né? Tá sempre É o kit, tá no kit. 58. E às vezes a criança é até magra, não tem... Então, aí pode ser Porque isso. não tá validado. Dá uma pesquisada se não tem esse hábito de beliscar o tempo inteiro. O jejum tá bom. O alimento com excesso de carboidrato e bebida adocicada. Isso também. Aquela criança que bebe toda hora suquinho, guaravita, Não então bebe água, só bebe bebida adocicada. Então isso influencia muito. Então assim, ficou meio banalizado, entendeu? Então tá todo mundo... É parte do que? Já não é mais glicose. A glicose é a hemoglobina glicada que vem junto. Então todo mundo colhe. Então às vezes a criança não tem nada, mas tem a glicada colhida lá, né? Fala. Só tentar contribuir um pouquinho só na parte de atividade física, a nível assim, de preocupação, né, a incidência, adaptação osteomuscular, a principal preocupação que a gente tem é com a parte de apofisite, né, porque é a tração do tendão no osso que ainda não está calcificado, então aí vai aparecer os multilaterais e tudo mais, mas aí também eu penso como vocês falaram, de um público específico, né, por exemplo, é impossível uma ginasta não começar na idade abaixo dos 12. Então, assim, a gente vai pensar na adaptação dessa menina, né, geralmente, da ginasta, ela vai ter uma anterolistese, mas só que não vai acometer. Aonde que eu quero chegar? Porque a obesidade também pode gerar uma adaptação óssea. Vocês vão ver que, geralmente, Aquela criança que o joelho ali pra dentro, eu vou pra fora. Tem aquele valgo, mas é assim, vou aproveitar a oportunidade de fala e corroborar que não é uma questão de causa e efeito, no sentido de não é porque aquela criança tem um valgo que ela vai ter dor e porque ela vai ter disfunção. Então, assim, só para gerar uma tranquilidade de, às vezes, não ser uma prioridade, tem que corrigir aquilo, tem que corrigir aquilo. Sim. E, às vezes, outro aspecto que eu não vou me aprofundar muito mais, mas é como vocês falaram, a questão da causa da obesidade é muito multifatorial. Então, ali naquela criança, talvez um valgo, só seja um valgo transitório e até o realinhamento muscular que ela vai ter na formação dela vai realinhar. Mas isso que você está falando é impeditividade. Isso que você está referindo hoje no valgo seria mais com alguma idade específica? Não necessariamente. Eu estou trazendo mais no âmbito da obesidade infantil, porque como você vai ter uma carga axial para o desequilíbrio muscular, porque se ela tivesse... Para equilibrar o eixo, né? Exatamente. Então, assim, não precisa ficar, tem que realinhar ali, e ali trazendo para a minha expertise. Você não vai botar a criança para fortalecer rotador externo e não botar aqui no meio. Não necessita da abordagem, é resolver o... Isso, então, assim, essas preocupações da atividade física, eu vejo muito mais se começar a acarretar alteração no dia a dia dela, de limitação, sim. A gente vê muito essa postura na hora de medir a criança, porque como eu uso o estadiômetro é chapado na parede. Então a criança tem que encostar tudo na parede. E aí o paciente obeso ele não consegue. É uma dificuldade muito grande por isso, por causa desse ajuste corporal. Rodrigo, no laboratório também. E o índice de resistência, Oma? Eu nem olho. Eu passo direto, tá? Também não é validado para criança. Vai parar na questão da insulina, né? A insulina, para a gente avaliar ela, tinha que ser um clamp euglicêmico. Tem que pegar o paciente lá, prender ele no clamp para medir, no momento, dar açúcar, medir insulina. Tinha que ser assim. Não tem lugar nenhum para fazer isso, né? É o nosso screening básico para sobrepeso e obesidade. Aquele ali, glicemia, o TOTG não, o TOTG esquece. Ele tá até coloca ali, mas o TOTG tem que ser... Lipidograma, creatinina, né? A gente não precisa exagerar nos exames. Tá bom. Só eu já toco que você colocou que às vezes é uma ideia que não
não é muito debatida, a questão da idade óssea ser corroborada acelerada com obesidade, né? Sim. Numa experiência assim de parte esportiva, quando você tem uma peneira, você vai nivelar as crianças por uma idade visual. Então, às vezes, até você levar essa informação para uma pessoa que escuta de uma outra área, que não necessariamente a saúde, mas sim performance, você visualizar essa idade óssea. Aí, só para não perguntar, você já foi obeso antes, então você conseguiu um raciocínio, porque às vezes você tem uma população muito grande que você não vai, como você falou, você não vai ter uma despesa que você vai poder. Então, às vezes, umas perguntas, então essa informação às vezes é até interessante numa outra abordagem. Achei interessante. Muitos dos nossos exames são muito difíceis. A idade óssea também é um exame que também é muito examinador dependente, é um atlas que a gente compara. Então, às vezes, eu pego laudos totalmente exatamente. Então, sempre tem um viés. Então, na endócrina sempre vai ter um exame. Esse exame mais... Então, isso acontece muito. Então, assim, a clínica é muito importante. Então, assim, tem que ser meio que junto. Vai a clínica e o exame para um corroborar para o outro. Eu tenho sempre uma dúvida, que a gente sempre fala, o HDL é o bonzinho, o LDL é o malzinho. Agora, quando o HDL é bem alto, até acima do LDL, tem algum problema? Tem problema, o excesso também é ruim. Ele Então, tem que estar acima de 40. Digamos, mais alto que o LDL. Não é pra chegar nesse sentido, não é pra chegar então, nisso. mas nesse caso... Eu nunca nem vi, assim. Você já pegou assim, com maior? Já bem próximo. Eu pego às vezes de 60, um HDL de 60, aí tá ok, não tem problema. Vai dar um total acima, mas aí a gente vai... Mas aí vai ter que avaliar caso a caso, né? Você vai ver como é que tá aquela criança e você vai ver ali realmente o exame. Quanto é esse LDL, né? Raramente o LDL vai estar lá, tipo assim, 80. Ele vai estar 120, ele não vai estar lá, vai estar próximo do 130, entendeu? Que é já meio que alterado. Eu geralmente falo pro paciente, o limite é 130, eu queria que você estivesse próximo de 100. É o que eu boto pro LDL. E o HDL eu quero lá, 450, 45, 50, que é o ideal. O colesterol total sobe muito em função do HDL, você não a valoriza. Se for só vamos dizer, um 206 e só um HDL de 70, eu vou orientar de qualquer forma uma dieta melhor, né? Tem que ter olhar, porque às vezes ele pode estar tendo um excesso de gordura, né? E aí, consequentemente, ele vai ter um excesso de caloria. Então, vale a pena dar uma esmiuçada nessa alimentação. O que eu vejo assim, com o aumento do LDL, né? Eles seguem juntos. O que eu vejo é uma gordura ruim também. Geralmente o HDL mais alto, assim, até paciente magro. A atividade física aumenta, então, então dependendo às vezes do biotipo, da história da paciente, isso pode ter relação. Aeróbica, né? Aí por isso eu tô falando, vai ter que pesar muito o que é aquilo ali, né? Como é que é cada caso, porque pode ser que você vai, deixa isso quieto, pode ser que você tenha que dar uma olhada. Então vale a pena olhar a alimentação, história familiar, atividade física e tal, dar uma olhadinha se ele tá todo redondinho. Se tá tudo muito bom e tá aquilo ali, observa, né? Daqui a 6 meses mede de novo, ver como é que vai ficar, como vai se comportar. Acho que o interessante desses guidelines, acho que é exatamente isso, né? Eu falo muito isso com a graduação também, como a gente lida muito com guideline, valor disso, valor daquilo que muda. Às vezes as pessoas focam nisso e o tempo todo você traz isso, né? Assim, a importância da avaliação individual. Aliás, queria aproveitar para usar avaliação global, né? Sim, individual e global, com visão ampliada de cada um. Queria até acusar aqui, vocês não conhecem ainda, o professor Guilherme, ele é médico de família. Legal a gente ver o grupo tá aumentando, né? E Rodrigo, assim, o seu assunto vai ter que repetir o momento. Acho que foi o melhor ibope, né? Eu acho que mesmo, Rodrigo. Pode preparar. Não, quando ela falou pra mim, eu falei assim, mas a obesidade tem tanta coisa, mas ao mesmo tempo é tão assim, fica naquele mas realmente é do dia a dia, então é importante. Eu queria até sugerir da gente liberar a gravação e a gente continuar conversando. À vontade. Legal se vocês não se incomodarem, podemos? Claro. Sim, claro. Tá joia. Então, a gente termina a gravação por hoje, vamos continuar conversando até que a gente vai ter que decidir os próximos. Obrigada por todos os presentes.